O céu estava carregado naquela tarde, pintado com o cinza de uma tempestade ainda por cair. À beira de uma estrada rural esburacada, em meio ao zumbido das cigarras e ao sussurro das árvores, uma mulher na casa dos 30 e poucos anos agachava-se. Ao lado de sua velha caminhonete, as mãos manchadas de poeira e esforço. Suas roupas eram simples, desbotadas de tantas lavagens, os sapatos gastos, e uma corrente prateada aparecia por baixo da gola, captando os últimos vestígios de luz solar. Seu nome era Clara, e a vida não havia sido gentil com ela. Outrora, uma mulher com sonhos costurados em votos de casamento e cobertores de bebê, agora era uma mãe divorciada, sobrevivendo com 2 empregos de meio período e uma vontade implacável de não desistir. Seu filho João, de apenas 9 anos, era sua razão para acordar todas as manhãs. Ela trabalhava na lanchonete pela manhã e limpava escritórios à noite, deixando mau tempo suficiente para respirar, quanto mais para ter esperança. Naquele dia, seu celular velho, aquele que ela havia deixado cair vezes demais, vibrou inutilmente em sua mão antes de apagar novamente. Sem sinal, sem bateria, sem linha de vida, e sua caminhonete começara a falhar, tossindo como um velho que fumou demais e não descansou o suficiente. Então veio o carro, elegante, brilhante, arrogante em sua perfeição, estacionando alguns metros à frente. Um homem saiu, tocando furiosamente seu telefone, andando de um lado para o outro com a impaciência de alguém acostumado a ver o mundo se dobrar à sua vontade. Ele era alto, talvez no início dos 40, impecavelmente vestido. Seu casaco sob medida valia mais que o aluguel inteiro dela por 1 ano. Ela hesitou. Homens ricos como ele não gostavam de pessoas como ela. Ainda assim, quando ele murmurou baixinho, essa coisa estúpida travou de novo. Não tenho tempo para isso. Ela se viu dando um passo à frente. Com licença, ela disse suavemente. Já trabalhei com suporte técnico antes. Talvez eu possa ajudar. Ele olhou para cima, surpreso. Por um momento ela pensou que ele a dispensaria, mas em vez disso, ele entregou-lhe o telefone com um riso seco. Se você puder consertar isso, merece uma medalha ou um milagre. Clara pegou o telefone com mãos firmes. Às vezes eles só precisam ser lembrados de quem manda. Ela sorriu suavemente, pressionando os botões de energia e volume em uma sequência praticada. Ela falava com o dispositivo como um velho amigo, persuadindo-o a voltar à vida. Ele a observava, braços cruzados. Você sempre resolve os problemas dos outros? Ela olhou para cima, olhos cansados, mas calorosos. Eu tento. É o que as mães fazem. A tela piscou. As notificações começaram a chegar. Ela devolveu o aparelho. Aqui está. Ele piscou. Você conseguiu. São 25 centavos. Ela disse com uma risada cansada. Mas ele não riu. Seus olhos haviam se fixado em outra coisa. A corrente ao redor do pescoço dela. Um delicado colar de prata com um pequeno pingente de vidro azul em forma de lágrima. Sua respiração falhou, visivelmente. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou com a voz tensa. Clara instintivamente levou a mão ao pescoço. Isto foi um presente, há muito tempo. Quem te deu? Sua voz ficou mais baixa. Por favor, preciso saber. Ela deu um passo para trás, confusa. Por que isso importa? Ele parecia abalado, não com raiva, apenas assombrado. Eu dei esse colar a alguém 16 anos atrás. Ela desapareceu antes que eu pudesse encontrá-la novamente. E passei todos os anos desde então me perguntando se ela ao menos o guardou. O coração de Clara começou a bater dolorosamente. Meu nome é Clara Benetti, ela disse lentamente. Naquela época, eu era Clara Almeida. A boca dele se abriu. Clara? Sim, meu Deus, ele sussurrou quase cambaleando. Clara, sou eu, Eduardo. O nome estilhaçou os anos entre eles.
O nome que ela havia trancado em seu coração, enterrado sob contas e traição. O nome do rapaz que ela havia amado quando tinha apenas 18 anos, que partira para a faculdade depois daquele verão com promessas de escrever e depois nada. Pensei que você tinha me esquecido, ela murmurou. Não esqueci. Fui enviado para o exterior. Meu pai, ele interceptou minhas cartas. Disse-me que você havia seguido em frente. Disse que era melhor eu me concentrar nos negócios. Ela olhou para ele, o colar frio contra o peito. Eu esperei. Pensei que você não se importava. Casei com outra pessoa. Não durou. Ele parecia que poderia desmoronar. Clara, procurei por você quando voltei. Ninguém sabia onde você estava. Eu só tinha algumas lembranças e um nome. O silêncio se estendeu entre eles. Então ela sussurrou. Você tem um filho. O quê? Ela apontou para sua caminhonete. João, ele está na casa da minha irmã agora. Nunca contei a ele quem era seu pai. Eu nem sabia se você estava vivo. As pernas de Eduardo cederam e ele sentou-se à beira da estrada. Clara construiu um império. Tive todos os luxos que o dinheiro pode oferecer, mas nunca deixei de pensar em você naquele verão, no colar azul que dei a você na noite em que nos despedimos. Lágrimas traçaram a poeira em suas bochechas. Você foi o único homem que me fez sentir vista, e então você desapareceu. Ele se levantou lentamente e estendeu a mão. Não quero perder você de novo. Clara hesitou. A vida a havia ensinado a ser cautelosa, a não acreditar em milagres, mas algo em seus olhos, arrependimento, saudade, verdade, disse-lhe que esta não era mais uma promessa destinada a se quebrar. Mais tarde naquela noite, João sentou-se no joelho de Eduardo, mostrando-lhe um desenho de um carro de corrida. Clara os observava, suas mãos tremendo, enquanto dobrava a roupa que uma vez pensou que estaria fazendo sozinha pelo resto da vida. Eduardo havia voltado não como o rapaz que ela conhecera, mas como um homem finalmente pronto para lutar pelas coisas certas. E Clara, maltratada pela vida, mas não quebrada, tinha sido forte o suficiente para ajudar um estranho sem nunca imaginar que ele era a peça que seu coração havia perdido. Eles sentaram-se juntos naquela noite em sua pequena varanda, as estrelas acima, uma plateia silenciosa para seu reencontro. Pensei que tinha perdido tudo, ela disse baixinho. Não, Eduardo respondeu, tocando suavemente o pingente. Você guardou isto. Você nunca me perdeu. Naquele momento simples, sob um céu cheio de esperança, o colar não parecia mais uma relíquia do passado. Era um símbolo de sobrevivência, de amor pausado, não perdido, e de segundas chances, conquistadas pela bondade, paciência e fé inabalável. Porque às vezes, quando você ajuda um estranho a consertar seu telefone, Deus usa esse momento para consertar todo o resto. Nas semanas seguintes, Clara observou com assombro enquanto sua vida se transformava. Eduardo não era apenas rico. Ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma rede de hotéis de luxo que se estendia de São Paulo a Fernando de Noronha. Ele poderia ter oferecido a ela e João uma vida de conforto instantâneo, um apartamento no Morumbi, carros, roupas, escolas caras. Mas Clara havia construído sua vida com suas próprias mãos calejadas. Ela não precisava de resgates, precisava de respeito. Quero que você me conheça novamente, Eduardo disse numa noite, enquanto comiam um jantar simples na pequena cozinha dela em Perdizes. Não como o garoto que você conheceu, nem como o homem de negócios que me tornei. Apenas como eu. Clara sorriu, servindo mais arroz no prato dele. Acho que posso fazer isso. João entrou na cozinha, os olhos brilhantes de entusiasmo. Mãe, Eduardo me prometeu que me levaria para ver o Corinthians jogar domingo. Posso ir? Por favor? O sorriso dela vacilou.
Ela e Eduardo ainda não haviam contado ao menino a verdade. Como explicar que o estranho que apareceu em suas vidas era, na verdade, seu pai biológico? Como fazê-lo entender que o mundo que conhecia estava prestes a mudar para sempre? Claro, filho, ela disse, trocando um olhar com Eduardo. Mas lembre-se, você tem lição de casa para terminar primeiro. Quando João saiu correndo, Eduardo cobriu a mão dela com a sua. Temos que contar a ele, Clara. Eu sei, mas tenho medo. E se ele não entender? E se ficar com raiva por termos mentido? E se aceitarmos que não podemos controlar como ele vai reagir, apenas como vamos apoiá-lo depois? Eduardo interrompeu gentilmente. Ele é nosso filho, Clara. Nossa segunda chance. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Nossa segunda chance. Palavras que ela nunca imaginou ouvir. No dia seguinte, Clara vestiu seu avental no Café Paulista, um charmoso estabelecimento em Pinheiros, onde trabalhava como garçonete há 5 anos. O café era seu porto seguro, o lugar onde ela podia ser apenas Clara, não a mãe solo, não a ex-esposa abandonada, apenas uma mulher com uma bandeja e um sorriso gentil. Bom dia, Dona Zélia. Ela cumprimentou a idosa que vinha todos os dias para seu café com leite e pão na chapa. O de sempre hoje? Dona Zélia ajustou os óculos grossos e sorriu. Clara, você está diferente hoje. Tem um brilho no olhar. Clara sentiu-se corar, mas antes que pudesse responder, a porta do café se abriu e Eduardo entrou. Impecável em seu terno escuro, parecendo deslocado entre as mesas simples e os trabalhadores do bairro. Todos os olhos se voltaram para ele. O estranho rico que não pertencia àquele mundo. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou Márcia, a outra garçonete, com os olhos arregalados. Clara sentiu seu estômago afundar. Não havia como explicar. Não havia como dois mundos tão diferentes se encontrarem sem colisão. Eduardo caminhou diretamente até ela, ignorando os olhares curiosos. Preciso falar com você, ele disse, sua voz baixa, mas urgente. Agora! Ela o seguiu para fora, consciente dos olhares que o seguiam. No pequeno beco ao lado do café, Eduardo parecia agitado, andando de um lado para o outro. O que aconteceu? Ela perguntou preocupada. Recebi uma ligação. Meus investidores querem que eu me mude para o Rio imediatamente. O novo resort está enfrentando problemas e eles precisam que eu esteja lá pessoalmente para supervisionar. O mundo de Clara pareceu desmoronar novamente. Por quanto tempo? 6 meses, no mínimo, ele respondeu, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado. Clara, quero que você e João venham comigo. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. O quê? Não posso simplesmente abandonar nossa vida aqui. João tem escola, amigos. Eu tenho meu trabalho. Trabalho? Eduardo riu, incrédulo. Clara, você não precisa mais trabalhar. Eu posso cuidar de vocês dois agora. As palavras a atingiram como pedras. É isso que você acha? Que estou esperando alguém para me resgatar, para nos manter. Não foi isso que eu quis dizer. Ele tentou se explicar, mas Clara já estava balançando a cabeça. Talvez você não tenha mudado tanto quanto eu pensei, Eduardo, ela disse com a voz trêmula. Você ainda acha que pode aparecer e reorganizar. Minha vida segundo seus termos, seus planos. Ele estendeu a mão, mas ela deu outro passo para trás. Clara, por favor. Preciso voltar ao trabalho, ela disse, virando-se. As pessoas estão esperando por mim. Quando ela voltou para dentro, suas mãos tremiam tanto que ela derramou café na camisa de um cliente. Senhor Antônio, o dono do café, a chamou para os fundos. Clara, o que está acontecendo? Você nunca derrama nada. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Desculpe, Senhor Antônio. Não vai acontecer novamente. Ele a observou com olhos gentis. Aquele homem, ele é o pai do...
Seu menino, não é? O que desapareceu. Clara olhou para ele surpresa. Como você sabe? Tenho olhos, minha querida, e tenho idade suficiente para reconhecer quando o passado volta para bater à porta. Ele suspirou, colocando uma mão enrugada sobre a dela. Apenas lembre-se, às vezes, o que deixamos para trás não é o mesmo que encontramos quando voltamos. Clara pensou nas palavras do Sr. Antônio enquanto voltava para casa naquela noite. João estava na casa da vizinha, Dona Mercedes, que frequentemente cuidava dele quando Clara trabalhava à noite. Ela havia cancelado seu turno de limpeza, precisando de tempo para pensar. Seu pequeno apartamento parecia vazio, silencioso demais. Na mesa da cozinha havia um envelope que não estava lá antes. Dentro, um bilhete escrito à mão em papel grosso e caro. Clara, perdoe-me. Você está certa. Não posso simplesmente aparecer e esperar que você abandone tudo o que construiu. Você é mais forte e mais independente do que eu jamais serei. Estou impressionado com a mulher que você se tornou. Nossa história foi interrompida uma vez por escolhas que não foram nossas. Não deixarei que aconteça novamente. Vou para o Rio amanhã, mas voltarei todo fim de semana para estar com você e João. Não estou desistindo de nós. Todo meu amor, Eduardo. Ao lado do bilhete, uma pequena caixa de veludo. Dentro, um par de brincos de safira que combinavam perfeitamente com o colar que ela nunca havia tirado. Clara sentou-se, segurando os brincos na palma da mão, permitindo-se pela primeira vez em muitos anos sonhar com possibilidades. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. No domingo seguinte, o estádio do Pacaembu pulsava com a energia febril de milhares de torcedores. João, vestindo uma camiseta do Corinthians grande demais para seu corpo pequeno, apertava a mão de Eduardo com força enquanto eles navegavam pela multidão. Clara os seguia alguns passos atrás, observando a conexão que crescia entre pai e filho, mesmo que João ainda não soubesse a verdade. Mãe, vem logo! João chamou por cima do ombro, seus olhos brilhando com uma excitação que ela raramente via. Eduardo conseguiu lugares na primeira fileira. Clara apressou o passo, sentindo-se deslocada em seu vestido simples entre as pessoas vestidas com as cores do time. Ela nunca tinha estado em um estádio antes. Nunca tinha tido dinheiro para ingressos ou tempo para lazer. Eduardo estendeu a mão para ela, sorrindo. Vem, você vai adorar, prometo. Quando ela hesitou, João correu de volta e pegou sua mão, puxando-a para a frente. Vamos, mãe, o jogo vai começar! Os 3 sentaram-se lado a lado, uma família que ainda não ousava usar esse nome. Quando o primeiro gol foi marcado, a multidão explodiu em alegria e João pulou tão alto que quase caiu. Eduardo o pegou, erguendo-o nos ombros para que pudesse ver melhor. O menino gritou de alegria, batendo palmas freneticamente. Clara observou os dois, uma onda de emoções contraditórias lavando sobre ela. Amor pelo filho, esperança pelo futuro, medo do passado e algo mais. Algo que ela havia enterrado há muito tempo, desejo. Desejo pelo homem que a olhava agora com olhos cheios de promessas. O homem que havia voltado para a vida dela como um tornado, desarrumando tudo que ela havia organizado tão cuidadosamente. Depois do jogo, eles comeram cachorro-quente em uma barraca de rua, João contando animadamente cada momento do jogo, seu rosto manchado de ketchup e felicidade. Eduardo o ouvia atentamente, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos, tão naturalmente como se tivesse estado presente nos 9 anos de vida do menino. Mãe, podemos levar Eduardo para conhecer nosso lugar especial? João perguntou de repente, limpando a boca com as costas da mão. Clara sentiu seu coração pular. O lugar especial era um pequeno parque escondido perto do Rio Pinheiros, onde ela e João iam aos domingos quando ela não estava trabalhando.
Era o único pedaço de natureza que eles podiam acessar sem gastar dinheiro com transporte, seu refúgio, seu segredo. Não sei, filho. Está ficando tarde e Eduardo provavelmente tem outros compromissos. Na verdade, Eduardo interrompeu suavemente. Não tenho nada mais importante para fazer hoje. E assim eles foram. João correu à frente pelo caminho familiar. Eduardo e Clara caminhando lado a lado, próximos o suficiente para que suas mãos ocasionalmente se tocassem, cada contato enviando arrepios pelo braço dela. Ele é incrível, Eduardo disse, observando João correr. Tão cheio de vida, tão esperto. Você fez um trabalho incrível, Clara. Ele é a razão pela qual nunca desisti, ela admitiu. Nos dias mais difíceis, quando não havia dinheiro suficiente para comida e aluguel, quando meu ex-marido dizia que eu nunca seria suficiente, João era minha razão para continuar. Eduardo parou, virando-se para ela. Seu ex-marido é um idiota. Clara não pôde deixar de sorrir. Sim, ele é. Mãe! Eduardo! Venham ver os patos! João gritou de perto do rio. Eles se juntaram a ele à beira da água, onde uma família de patos navegava pacificamente. Eduardo tirou um saco de papel do bolso. Trouxe isso do estádio, ele disse, revelando pedaços de pão. Pensei que poderíamos precisar. João pegou o pão com entusiasmo, jogando pedaços na água e rindo quando os patos mergulhavam para pegá-los. Clara observou a cena, sentindo algo dentro dela se derreter. Você pensou em tudo, ela disse baixinho. Eduardo olhou para ela, seu rosto sério. Estou tentando, Clara. Estou tentando consertar 16 anos de ausência. Você não pode, ela respondeu, sua voz gentil, mas firme. Ninguém pode voltar atrás, só podemos ir para frente. Ele estendeu a mão, tocando o colar ao redor do pescoço dela. Mas você guardou isso. Por quê? Clara olhou para o rio, para as águas que continuavam fluindo, indiferentes às dores humanas. Porque era a prova de que, uma vez, alguém me viu como eu realmente era. Não como a garota pobre do bairro, não como a filha da faxineira, mas como Clara, apenas Clara. Os olhos de Eduardo brilharam com lágrimas contidas. Eu ainda vejo você, Clara. Mais claramente agora do que antes. Um grito interrompeu o momento. Eles se viraram para ver João escorregando na margem lamacenta, caindo na água rasa. Eduardo reagiu instantaneamente, correndo e puxando o menino para fora, antes que Clara pudesse sequer se mover. João! Ela gritou, correndo até eles. Você está bem? João estava tremendo, molhado e sujo, mas ileso. Eduardo já havia tirado seu casaco caro e o envolvia ao redor do menino. Desculpe, mãe, João soluçou. Eu só queria ver os patos mais de perto. Clara abraçou o filho, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o dela. Está tudo bem, meu amor. Você está seguro. É só isso que importa. Ela olhou para Eduardo, que estava agora apenas de camisa, manchada de lama e água do rio. Obrigada, ela sussurrou. Ele sorriu. Aquele sorriso que havia encantado a garota de 18 anos que ela foi um dia. Sempre. Naquela noite, depois que João estava seguramente na cama, adormecido após um banho quente e uma xícara de chocolate, Clara e Eduardo sentaram-se na pequena sala de estar. O cansaço pesava sobre ela, não apenas do dia, mas de anos de luta solitária. Ele poderia ter se machucado hoje, ela disse, encarando a xícara de chá em suas mãos. Se você não estivesse lá... Mas eu estava, Eduardo disse gentilmente, e estarei nos próximos dias e nos próximos. Clara, sei que você construiu uma vida sem mim. Sei que você é forte o suficiente para continuar sozinha, mas isso não significa que precise ser sozinha. Clara olhou para ele, este homem que havia crescido do garoto que conhecera. Como posso confiar nisso? Como posso confiar que você não vai embora novamente?
Ele pegou as mãos dela, segurando-as como se fossem algo precioso. Porque passei 16 anos procurando por algo que nunca encontrei. Porque agora sei o que é viver sem você e não suporto mais. Clara sentiu as paredes que havia construído ao redor de seu coração começarem a ruir. Tenho medo, Eduardo. Eu também, ele admitiu, surpreendendo-a. Tenho medo de não ser o homem que você e João merecem. Tenho medo de já ter perdido tempo demais, mas estou mais assustado com a ideia de não tentar. E então ele a beijou, suavemente primeiro, depois com a urgência de anos perdidos. Clara se entregou ao beijo, às memórias, ao futuro que começava a parecer possível. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Fica, ela sussurrou, surpreendendo a si mesma. Só por esta noite. Clara, não para isso, ela acrescentou rapidamente. Só fica. Quero acordar amanhã e saber que não sonhei tudo isso. Ele sorriu, tocando seu rosto com uma ternura que fez seu coração doer. Como se eu pudesse estar em qualquer outro lugar. Naquela noite, pela primeira vez desde que João nascera, Clara não dormiu sozinha. Eduardo dormiu no sofá pequeno demais para seu corpo, mas a apenas alguns metros dela. Ela podia ouvir sua respiração, um lembrete constante de que ele estava realmente ali, que tinha retornado, que talvez, apenas talvez, milagres fossem possíveis. No quarto, da janela ao lado de sua cama simples, Clara viu o céu de São Paulo, quase sempre escondido pela poluição, mas naquela noite estranhamente claro, com estrelas brilhando como promessas. Seu filho dormia pacificamente no quarto, ao lado, e o homem que ela nunca realmente esquecera estava sob o mesmo teto. Cuidado, ela sussurrou para si mesma na escuridão. Não se apresse, não se perca. Mas enquanto adormecia, seus dedos encontraram o caminho até o colar em seu pescoço, o símbolo de um amor que nem o tempo nem a distância haviam conseguido apagar completamente. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro de café e o som de risos vindos da cozinha. Ela se levantou, puxando um roupão sobre seu pijama gasto, e foi investigar. Eduardo e João estavam na pequena cozinha, ambos cobertos de farinha. Na mesa, uma pilha torta de panquecas ameaçava desabar. Bom dia, bela adormecida. Eduardo sorriu, segurando uma espátula como se fosse uma arma perigosa. Esperamos não ter acordado você. João correu até ela, abraçando sua cintura. Mãe, Eduardo está me ensinando a fazer panquecas americanas, mas as dele ficam todas tortas. Clara não pôde deixar de rir da cena. Vejo que vocês têm sido produtivos. O tentamos, Eduardo admitiu, passando a mão pelos cabelos, deixando um rastro de farinha. Acho que sou melhor em negócios do que na cozinha. Clara caminhou até o fogão, examinando a frigideira com uma mancha preta que suspeitava ser uma panqueca carbonizada. Bom, pelo menos vocês não incendiaram o apartamento. João puxou a manga dela. Mãe, Eduardo disse que quando ele era pequeno como eu, a mãe dele fazia panquecas todo domingo. Você acha que podemos fazer isso também? Algo em seu tom, na esperança inocente em sua voz, fez o coração de Clara apertar. João estava procurando tradições familiares, procurando um pai, mesmo sem saber. Acho que podemos tentar, ela disse, trocando um olhar significativo com Eduardo. Mas agora, você precisa se arrumar para a escola. Segunda-feira, lembra? Enquanto João corria para se vestir, Clara começou a limpar a bagunça na cozinha. Eduardo se moveu para ajudá-la, seus dedos roçando os dela quando ambos alcançaram o mesmo pano. Sinto muito pela bagunça, ele disse, parecendo genuinamente arrependido. Queríamos surpreender você. Vocês conseguiram. Ela sorriu, sentindo-se estranhamente leve. João parece adorar você. Eduardo parou de limpar, seus olhos sérios. Clara, precisamos contar a ele. Logo.
Ela assentiu, sabendo que ele estava certo. Depois da escola hoje, vamos buscá-lo juntos e contaremos. A expressão de alívio e ansiedade no rosto dele refletia exatamente o que ela sentia. Este era um momento com o qual ambos haviam sonhado e temido. Depois que João partiu para a escola, Clara se viu sozinha com Eduardo, o ar entre eles carregado de expectativas não ditas. Tenho que ir trabalhar, ela disse, sentindo-se repentinamente consciente de seu pijama velho, de seu cabelo despenteado, de seu apartamento pequeno e simples. Eduardo assentiu, respeitando sua rotina. Eu também tenho algumas reuniões por videochamada. Posso trabalhar daqui, se você não se importar. Depois buscaremos João juntos. Ela concordou. E logo ele havia transformado a pequena mesa da sala em um escritório improvisado, com seu laptop de última geração, telefone e documentos espalhados em perfeita organização. Clara o observou por um momento antes de ir. Se arrumar, a facilidade com que ele se adaptava a seu mundo pequeno, a forma como ele conseguia parecer no controle mesmo sentado em uma cadeira de plástico barata, a maneira como seu perfume caro agora preenchia o apartamento, misturando-se com o cheiro de café e limpador de piso. Quando ela saiu do banheiro, vestida com seu uniforme do café, Eduardo estava ao telefone, falando em inglês rápido e fluente, palavras que ela não entendia. Ele sorriu quando a viu, fazendo uma pausa na conversa. Você está linda, ele disse, cobrindo o telefone com a mão. Clara corou, sabendo que estava longe de estar linda em seu uniforme simples, com os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Volto às 3, ela disse, pegando sua bolsa. Não se esqueça, buscamos João às 4. Ele assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. Estarei pronto. O dia no café se arrastou mais lentamente do que nunca. Clara derramou café 2 vezes, errou um pedido e quase quebrou uma pilha de pratos. Sua mente estava longe, em seu apartamento, com o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo em apenas 3 dias. Clara, Sr. Antônio a chamou para o canto enquanto ela limpava uma mesa. Não sei o que está acontecendo com você hoje, mas preciso que você se concentre. Temos clientes. Desculpe, Sr. Antônio, ela murmurou envergonhada. Não vai acontecer de novo. O velho sorriu gentilmente. Vai sim, está escrito no seu rosto. O amor faz isso com as pessoas. Só tente não quebrar toda a minha louça enquanto descobre o que fazer com ele. Antes que Clara pudesse protestar, que não estava apaixonada, o telefone do café tocou. Sr. Antônio atendeu, então estendeu o aparelho para ela com uma expressão estranha. É para você, um tal de Roberto Almeida. Clara sentiu o sangue deixar seu rosto. Roberto, seu ex-marido, o homem que havia desaparecido há quase 3 anos, deixando-a com dívidas e um filho pequeno. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone. Alô? Clara! A voz familiar enviou calafrios por sua espinha. Quanto tempo? O que você quer, Roberto? Ela perguntou, mantendo a voz baixa, consciente dos clientes próximos. Não posso ligar para saber como está meu filho? Ele perguntou. Sua voz melosa, como sempre quando queria algo. Agora você se lembra que tem um filho? Ela respondeu, a raiva crescendo. Depois de 3 anos sem uma palavra, sem um centavo de pensão? As coisas foram difíceis, Clara. Você sabe como é. Mas estou de volta a São Paulo agora. Quero ver o João. Clara fechou os olhos, sentindo o mundo que havia recentemente começado a parecer brilhante desmoronar novamente. Você perdeu esse direito quando nos abandonou. Tenho direitos legais, ele disse, sua voz endurecendo. Sou o pai dele, pelo que sei. O golpe foi baixo e calculado. Clara sabia que Roberto sempre suspeitara que João não era seu filho biológico.
embora nunca tivesse confirmado suas suspeitas. O timing de sua ligação, justo quando Eduardo havia reaparecido, parecia quase sobrenatural. Vamos conversar sobre isso depois, ela disse, mantendo a voz firme. Estou trabalhando agora. Estarei esperando fora da escola do João hoje. Roberto disse antes de desligar. Tenho presentes para ele. Clara desligou o telefone, sentindo-se enjoada. O senhor Antônio a observava com preocupação. Más notícias? O pior tipo. Ela sussurrou. Preciso sair mais cedo hoje, senhor Antônio. É uma emergência familiar. Ele assentiu sem fazer perguntas. Vá, Márcia pode cobrir seu turno. Clara correu para casa, seu coração batendo freneticamente. Ela precisava chegar a Eduardo, precisava chegar a João antes que Roberto o fizesse. O pensamento de seu ex-marido manipulando seu filho, jogando-o contra Eduardo, antes mesmo que eles pudessem contar a verdade, era insuportável. Quando ela abriu a porta do apartamento, Eduardo ainda estava trabalhando, parecendo perfeitamente à vontade em seu pequeno espaço. Ele olhou para cima, surpreso ao vê-la tão cedo, então alarmado ao ver sua expressão. Clara, o que aconteceu? Ele voltou, ela disse, deixando-se cair em uma cadeira. Roberto, meu ex-marido, ele ligou para o café, disse que vai encontrar João na escola hoje. Eduardo levantou-se imediatamente, seu rosto endurecendo. Depois de 3 anos, por que agora? Clara olhou para ele, uma terrível suspeita formando-se em sua mente. Você acha que ele pode ter descoberto sobre você, sobre nós? Eduardo franziu a testa. Como ele saberia? Acabamos de nos reencontrar. Não sei. Talvez alguém do café tenha comentado. Talvez ele tenha estado nos observando. Ele sempre foi... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Calculista. Eduardo se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos nas dele. Clara, não importa por que ele voltou. O que importa é o que fazemos agora. Qual é o plano? A simplicidade da pergunta, a forma como ele imediatamente se colocou ao lado dela, em vez de assumir o controle, fez com que Clara sentisse uma onda de gratidão. Temos que buscar João antes que Roberto o encontre. E precisamos contar a verdade a ele hoje. Eduardo assentiu, já pegando suas chaves. Vamos agora mesmo. Eles chegaram à escola de João 20 minutos antes do final das aulas. Clara avistou Roberto imediatamente, encostado em um carro alugado do outro lado da rua, vestindo uma jaqueta de couro cara demais para alguém que alegava passar por dificuldades. Ele estava mais magro do que ela se lembrava, seu rosto mais anguloso, mas ainda tinha aquele sorriso que uma vez a fizera acreditar que tinha encontrado um salvador. É ele, ela sussurrou para Eduardo, que segurou sua mão com mais força. Quer que eu fale com ele? Eduardo perguntou, a tensão evidente em seu maxilar. Clara balançou a cabeça. Não, isso só vai piorar as coisas. Vamos entrar e pedir para buscar João antes. A secretária da escola, Dona Cleide, sempre fora gentil com Clara, entendendo sua situação como mãe solo. Quando Clara explicou brevemente a emergência, sem entrar em detalhes sobre Eduardo, a mulher mais velha prontamente mandou chamar João. O menino apareceu alguns minutos depois, seu rosto iluminando-se ao ver não apenas sua mãe, mas também Eduardo. Vocês vieram me buscar juntos, ele exclamou completamente alheio ao drama que se desenrolava. Clara se ajoelhou, ajustando o uniforme escolar dele. João, precisamos ir embora rapidamente hoje, sem parar para conversar com os amigos, sem parar para ver os gatos no caminho. Só nós 3, direto para casa, entendeu? O sorriso dele vacilou um pouco, perplexo com a seriedade dela. Aconteceu alguma coisa ruim, mãe? Clara trocou um olhar com Eduardo. Não, meu amor. Só temos algo importante para conversar com você hoje. Eles saíram pelos fundos da escola, um caminho que Clara conhecia bem, das vezes em que precisava correr para seu segundo emprego.
Clara segurava a mão de João firmemente, Eduardo caminhando perto, seus olhos constantemente verificando ao redor como um guarda-costas. Clara sentiu uma estranha sensação de déjà-vu, como se eles fossem uma família normal, escapando de um perigo comum, como se tivessem estado juntos assim por anos, não dias. Quando chegaram ao apartamento, Clara trancou a porta atrás deles, sentindo-se segura pela primeira vez desde a ligação de Roberto. João correu para seu quarto para trocar de roupa, deixando Clara e Eduardo sozinhos por um momento. Ele vai tentar de novo, Eduardo disse em voz baixa. Você sabe disso, não é? Clara assentiu. Roberto sempre foi persistente quando queria algo, especialmente algo que pertencia a outra pessoa. Eduardo tocou seu rosto gentilmente. João não é uma propriedade, Clara. Ele é nosso filho. Nosso. A palavra pairou entre eles, pesada com significado. Nosso filho. A verdade que eles estavam prestes a revelar. Estou com medo, ela confessou. E se ele me odiar por mentir todos esses anos? Ele te ama, Eduardo respondeu simplesmente. Isso não vai mudar por causa da verdade. João voltou, agora vestido com shorts e uma camiseta do Homem-Aranha, seus olhos curiosos, alternando entre os adultos. Qual é o segredo? Vocês estão agindo estranho. Clara respirou fundo e indicou o sofá. Senta aqui, filho. Temos algo muito importante para te contar. João obedeceu, sentando-se entre eles, no pequeno sofá. Clara pegou suas mãozinhas, maravilhando-se como sempre fazia, com quanto ele havia crescido, como seus dedos já não eram mais rechonchudos como quando bebê. João, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Você se lembra quando me perguntou sobre seu pai, e eu disse que ele teve que ir embora antes de você nascer? João assentiu, seus olhos escuros, tão parecidos com os de Eduardo. Sérios. Você disse que ele teve que viajar para muito longe. Sim, meu amor. E isso era verdade. Mas há mais sobre essa história que você precisa saber agora. Ela olhou para Eduardo buscando força. Ele assentiu encorajadoramente. Eduardo não é apenas um amigo novo que conhecemos. Ele é seu pai verdadeiro. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. João olhou para sua mãe, então para Eduardo, seu pequeno rosto uma máscara de confusão. Mas você disse que meu pai era o tio Roberto, ele finalmente disse, sua voz pequena. Roberto, foi o homem com quem me casei, Clara explicou gentilmente. Ele ajudou a criar você quando era muito pequeno, mas Eduardo é seu pai biológico. Isso significa que você tem o sangue dele, os olhos dele, a inteligência dele. Por que você não me contou antes? João perguntou, sua voz tremendo um pouco. Clara sentiu lágrimas nos olhos, porque eu não sabia onde Eduardo estava. Nós nos perdemos um do outro antes de eu saber que estava grávida de você. E então Roberto apareceu, e ele foi bom para nós por um tempo e parecia mais fácil. Mais fácil mentir? João perguntou, surpreendendo ambos com sua perspicácia. Mais fácil proteger você, Eduardo interveio suavemente. Sua mãe fez o que achou melhor. E agora estou aqui, e quero muito conhecer você, ser seu pai, se você deixar. João olhou para Eduardo por um longo momento. Se você é meu pai de verdade, por que você nunca veio me ver antes? A pergunta, tão simples e ainda assim tão profunda, fez Clara prender a respiração. Esta era a parte que ela temia. Como explicar 16 anos de ausência sem que parecesse abandono? Eduardo se moveu para ficar de joelhos na frente de João, ficando na altura dos olhos do menino. Porque eu não sabia sobre você, João. Se eu soubesse que tinha um filho tão incrível, teria movido céus e terra para encontrá-lo, para encontrar vocês dois. E a sinceridade em sua voz parecia ter alcançado algo em João. O menino estendeu a mão tentativamente, tocando o rosto de Eduardo. Você tem uma cicatriz aqui, ele disse,
traçando uma linha fina perto da sobrancelha de Eduardo. Eu também. Tenho uma. Mãe disse que nasci com ela. Eduardo sorriu, lágrimas nos olhos. Eu ganhei a minha caindo de uma árvore quando tinha 10 anos. Eu gosto de subir em árvores também, João disse, um pequeno sorriso começando a se formar. Clara observou os dois, seu coração transbordando. Era como ver duas peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Os mesmos olhos, o mesmo formato de queixo, até os mesmos gestos ao falar. Como ela não havia notado antes o quanto eles se pareciam. Você vai ficar com a gente agora? João perguntou a Eduardo, sua voz cheia de esperança cautelosa. Eduardo olhou para Clara. Então de volta para o menino. Isso é algo que todos nós precisamos decidir juntos. Mas eu quero muito fazer parte da sua vida, João. Conhecer tudo sobre você, estar lá para seus jogos de futebol, ajudar com a lição de casa, ensinar você a dirigir quando for mais velho. Tudo. João pensou por um momento, então disse, com a simplicidade direta das crianças, acho que gostaria disso. A tensão no rosto de Eduardo se dissolveu em puro alívio. Eu também, campeão. Eu também. O momento foi interrompido por uma batida forte na porta. Clara se encolheu, sabendo exatamente quem era antes mesmo de ouvir a voz. Clara, sei que você está aí dentro. A voz de Roberto ressoou pelo apartamento. Abra esta porta. Quero ver meu filho. João olhou assustado. É o tio Roberto? Sim, querido, Clara disse, tentando manter a voz calma. Por que você não vai para o seu quarto por um minutinho enquanto conversamos com ele? Eduardo se levantou, sua postura mudando de pai emocionado para protetor em um instante. Eu cuido disso. Clara pegou seu braço. Não, vamos juntos. As batidas continuaram, mais altas e mais insistentes. Clara sentiu medo crescer dentro dela. Não por si mesma, mas pelo que Roberto poderia fazer com esta frágil nova realidade que ela, Eduardo e João estavam apenas começando a construir. Se esconda no banheiro, João, ela instruiu, dando um pequeno empurrão no menino. Não saia até que eu chame. Quando João desapareceu no banheiro, Clara e Eduardo foram até a porta. Ela respirou fundo antes de abrir, encontrando Roberto no meio de outra batida, seu punho parado no ar. Finalmente! Ele rosnou, então parou, seus olhos estreitando-se ao ver Eduardo ao lado dela. Quem é este? Meu nome é Eduardo Mendonça. Eduardo respondeu antes que Clara pudesse falar. Sou o pai de João. O rosto de Roberto ficou roxo de raiva. O quê? Você está me dizendo que eu criei o filho de outro homem? Que você me fez de idiota todos esses anos? Clara deu um passo à frente, erguendo o queixo. Você nos abandonou, Roberto. 3 anos atrás. Sem dinheiro, sem palavra, nada. Você não tem o direito de aparecer agora e fingir que se importa com João. Roberto a ignorou, seus olhos fixos em Eduardo. É por isso que o moleque nunca se parecia comigo. Você sabia o tempo todo, não é, Clara? Você sabia e mentiu para mim. Isso não importa agora, Eduardo disse calmamente. O que importa é o bem-estar de João. Roberto riu, um som amargo. Ah, agora você se importa com o bem-estar dele? Onde você esteve nos últimos 9 anos, senhor terno caro? Isso não é da sua conta, Clara interveio. Por favor, vá embora, Roberto. João não quer te ver. Deixe-me adivinhar, Roberto disse, olhando Eduardo de cima a baixo. Você voltou agora que tem dinheiro, não é? Decidiu que quer brincar de papai agora que pode pagar por isso? Eduardo deu um passo à frente, seus olhos duros. Acho que você não entendeu. Você não é bem-vindo aqui. Não há nada para... Você aqui, a família de João somos Clara e eu agora. Roberto soltou uma risada desdenhosa. Família, você apareceu há o quê? 1 semana. E acha que isso faz de você uma família? Ele olhou para Clara. Você sempre foi crédula demais. Clara,
Primeiro comigo, agora com ele. Alguns homens nunca mudam, apenas seus ternos ficam mais caros. Clara sentiu a raiva crescer dentro dela. Saia, Roberto, agora! Roberto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Não sem ver o menino primeiro. Foi então que Eduardo se moveu, colocando-se entre Clara e Roberto. Não havia ameaça em sua postura, apenas firmeza inabalável. O nome dele é João, e ele não quer te ver. Se você realmente se importasse com ele, respeitaria isso. Por um longo momento, os dois homens se encararam. Roberto foi o primeiro a desviar o olhar. Isto não acabou, ele disse, recuando. Tenho direitos. Criei aquele menino. Por 6 anos, Clara corrigiu. E então você sumiu por 3. Qualquer juiz verá isso como abandono. Roberto apontou um dedo para ela. Você me enganou. Me fez criar o filho de outro homem. Você o maltratou. Clara retrucou, anos de mágoa finalmente vindo à tona. Você me maltratou. Você escolheu bebida e jogo em vez de sua família. Você perdeu qualquer direito que pensou ter no momento em que atravessou aquela porta sem olhar para trás. Roberto pareceu murchar um pouco diante das palavras dela. Por um breve momento, Clara vislumbrou o homem que ele havia sido antes que os vícios o consumissem. Inseguro, assustado, perdido. Eu tenho problemas, ele murmurou. Você sabe disso. Sim, Clara concordou, mais gentilmente agora. E espero que um dia você os resolva, Roberto, mas não à custa do bem-estar de João. Algo pareceu mudar no rosto de Roberto. Ele olhou para além deles, para o pequeno apartamento que uma vez fora seu lar. Ele está bem? O garoto? Clara assentiu. Ele está. Ele é forte, inteligente, gentil. Tudo o que um menino deveria ser. Roberto engoliu em seco, então recuou mais um passo. Diga a ele que perguntei por ele. Diremos, Eduardo respondeu, surpreendendo ambos, quando ele estiver pronto. Roberto estudou Eduardo por um longo momento, então assentiu quase imperceptivelmente, antes de se virar e descer as escadas. Clara fechou a porta, suas pernas tremendo tanto que ela teve que se apoiar na parede. Eduardo imediatamente a envolveu em seus braços, segurando-a enquanto ela deixava escapar um soluço de alívio. Acabou. Ele sussurrou contra seu cabelo. Você foi incrível. Ela se afastou, enxugando as lágrimas. João, precisamos ver como ele está. Eles encontraram o menino encolhido no banheiro, seus olhos arregalados e assustados. O tio Roberto. Já foi? Ele perguntou em uma voz pequena. Clara se ajoelhou ao lado dele. Sim, querido, ele foi embora. Está tudo bem agora. João saltou para os braços dela, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele parecia bravo. Vocês estavam brigando por minha causa? Não, Eduardo disse, agachando-se também. Os adultos às vezes têm desacordos sobre coisas complicadas. Não é culpa sua, João. Nunca. João olhou por cima do ombro de sua mãe para Eduardo. Você vai ficar agora? Ou vai embora como o tio Roberto fez? A pergunta partiu o coração de Clara. Quanto seu filho havia sido marcado pelo abandono de Roberto? Quanto tempo levaria para ele confiar que Eduardo não faria o mesmo? Eduardo tomou as mãos de João nas suas. Estou aqui para ficar, João. Prometo, pode levar algum tempo até descobrirmos exatamente como vai funcionar. Meu trabalho no Rio, sua escola aqui, a vida da sua mãe. Mas vamos descobrir juntos, como uma família, porque é isso que somos. Agora, uma família. João pareceu considerar isso profundamente, então assentiu. Tá bom, posso assistir desenho agora? Clara riu aliviada pela elasticidade juvenil de seu filho. Claro que pode. Vai lá. Enquanto João corria para a sala, Clara e Eduardo permaneceram no pequeno banheiro, o momento íntimo e estranho ao mesmo tempo. Você quis dizer isso? Ela perguntou baixinho. Sobre sermos uma família? Eduardo tomou o rosto dela em suas mãos. Cada palavra. Sei que é rápido, Clara. Sei que temos muito a descobrir.
Mas quando eu te perdi 16 anos atrás, jurei que se algum dia encontrasse você novamente, não perderia tempo com hesitações. A vida é muito curta para desperdiçar chances de felicidade. Clara sentiu seu coração se expandir em seu peito. É assustador o quanto eu ainda sinto por você, depois de todo esse tempo. Para mim também, ele admitiu. Mas é um tipo bom de medo. O tipo que vem quando você está prestes a embarcar em uma grande aventura. Uma aventura, ela repetiu sorrindo. Isso soa bem. Eduardo inclinou-se para beijá-la. E desta vez, não havia hesitação em seu beijo, apenas promessa e esperança. Quando eles se separaram, Clara sentiu uma paz que não havia conhecido em anos. Ainda havia muito a resolver. O trabalho de Eduardo no Rio, seu próprio emprego, a escola de João, o possível retorno de Roberto. Mas pela primeira vez, ela não sentia que tinha que enfrentar tudo sozinha. Mãe, Eduardo! A voz de João chamou da sala. Venham ver! Tem um homem na TV que parece com o Eduardo. Eles se entreolharam, rindo, então saíram do banheiro de mãos dadas, como pais, como parceiros, como duas pessoas que haviam encontrado seu caminho de volta uma para a outra através do tempo e da distância, guiadas por um pequeno pingente azul e uma chance de redenção. Já conseguiram imaginar como as coisas vão se desenrolar agora? Será que Clara e Eduardo vão conseguir superar todos os obstáculos? Você já viveu ou conhece alguém que tenha vivido uma história de reencontro assim? Compartilhe sua experiência nos comentários. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Clara jamais poderia ter imaginado. Eduardo cumpriu sua promessa de ficar presente, viajando para o Rio durante a semana e retornando a São Paulo toda sexta-feira, carregado de presentes para João e histórias do oceano. A princípio, Clara havia protestado contra os presentes, temendo que ele estivesse tentando comprar o afeto do filho, mas logo percebeu que Eduardo estava apenas tentando compensar anos perdidos da única maneira que sabia. João floresceu sob a atenção de seu pai recém-descoberto. Suas notas melhoraram, seus desenhos se tornaram mais confiantes, e ele começou a falar sobre ser arquiteto um dia, como o Eduardo. O menino tímido e reservado que Clara havia criado sozinha estava lentamente se transformando em uma criança, extrovertida e segura de si. Clara continuava trabalhando no café, recusando-se a deixar que o dinheiro de Eduardo mudasse completamente sua independência. Mas ela havia finalmente permitido que ele ajudasse com as despesas de João, escola, roupas, saúde, reconhecendo que seu filho merecia tudo que ambos podiam proporcionar. Em uma noite quente de sexta-feira, 4 meses após o reencontro, Eduardo chegou mais tarde do que o habitual. João já havia adormecido, esgotado por um dia intenso na escola. Clara estava na varanda, olhando para as luzes da cidade, enquanto aguardava ansiosamente o colar azul brilhando sob a luz da lua. Quando ele finalmente apareceu, havia algo diferente em seus olhos, uma determinação misturada com nervosismo que ela raramente via no sempre confiante Eduardo. Desculpe o atraso, ele disse, beijando-a suavemente. O trânsito estava impossível. Está tudo bem, ela respondeu, notando que ele segurava uma pasta de couro contra o peito. Aconteceu alguma coisa? Eduardo sentou-se ao lado dela, colocando a pasta na pequena mesa entre eles. Sim, algo grande, na verdade. Ele respirou fundo. Recusei a posição no Rio permanentemente. Clara piscou surpresa. O quê? Mas você trabalhou tão duro por essa promoção. Você disse que era o projeto dos seus sonhos. Eduardo pegou as mãos dela. Era o projeto dos meus sonhos antes de encontrar vocês dois. Agora, meus sonhos mudaram. Não quero que você desista de sua carreira por nós, Clara protestou. Isso não é justo com você. Não estou desistindo de nada, ele disse, abrindo a pasta e retirando alguns papéis.
Estou escolhendo uma direção diferente. Abri um escritório aqui em São Paulo. Menor, mais focado em projetos sustentáveis. Está tudo aqui. Os contratos, o aluguel do espaço, tudo. Clara examinou os documentos, impressionada. Você fez tudo isso sem me contar? Queria ter certeza que funcionaria antes de propor a mudança, ele explicou. E agora tenho. Ela olhou para ele, estudando cada linha de seu rosto, cada sinal que o tempo havia deixado. Por que, Eduardo? Por que fazer tudo isso? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Porque percebi algo nos últimos meses, Clara. Percebi que posso projetar os edifícios mais impressionantes do mundo, ganhar todos os prêmios, ver meu trabalho em revistas. Mas nada disso importa se não tiver com quem compartilhar. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos nervosamente. Percebi que não quero mais viver em duas cidades, duas vidas. Quero uma vida, uma casa, uma família. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, espere. Ele interrompeu gentilmente, tirando uma pequena caixa do bolso. Há 16 anos fiz a maior promessa da minha vida para você sob as estrelas de uma praia em Santos. Eu quebrei essa promessa, não por escolha, mas quebrei. Agora estou pedindo outra chance. Ele abriu a caixa, revelando um anel com uma única safira que combinava perfeitamente com o pingente ao redor do pescoço dela. Clara Benetti, você me daria a honra de ser minha esposa, minha parceira, minha família para sempre? Clara olhou para o anel, então para o homem diante dela. Não mais o garoto que ela amara, nem o estranho elegante que consertara seu carro meses atrás, mas o homem que havia se tornado paciente, determinado, amoroso. Esses meses com você e João foram os mais felizes da minha vida. Ela disse baixinho, mas tenho medo, Eduardo. Tenho medo de perder minha independência, de confiar demais, de me machucar novamente. Ele assentiu compreensivo. Eu sei, e não estou pedindo que você desista de quem você é ou do que construiu. Estou pedindo que construamos algo juntos, lado a lado. Não quero uma esposa que dependa de mim. Quero uma parceira que caminhe comigo. Clara sentiu algo dentro dela se render, não em derrota, mas em aceitação. Você guardou o número do meu antigo apartamento, não foi? Ela perguntou subitamente. Eduardo piscou, confuso pela mudança de assunto. O quê? Aquele dia, quando nos reencontramos na estrada. Você disse que procurou por mim quando voltou. Como sabia que era eu, depois de tantos anos? Ele sorriu, tocando o pingente no pescoço dela. Porque eu nunca esqueci seus olhos. Porque eu procurava esse colar em cada mulher que conheci nos últimos 16 anos. Porque algumas pessoas, Clara, algumas pessoas simplesmente pertencem. Juntas, não importa quanto tempo passe. Clara pegou o anel da caixa, examinando como a luz da lua dançava na pedra azul. Sim, ela disse finalmente, olhando para ele. Sim, Eduardo Mendonça, eu me casarei com você. Ele colocou o anel em seu dedo, e era perfeito, como se tivesse sido feito apenas para ela. Quando ele a beijou, Clara sentiu todas as peças de sua vida, as felizes e as dolorosas, as lutas e as vitórias, finalmente se encaixarem em um padrão que fazia sentido. A voz sonolenta de João os interrompeu. Mãe, Eduardo, ele chamou da porta da varanda, esfregando os olhos. O que vocês estão fazendo acordados? Eduardo abriu os braços e João correu para ele sonolento, mas curioso. Estávamos tendo uma conversa importante, campeão, Eduardo explicou. Sobre nosso futuro, os três juntos. João olhou para o anel no dedo de sua mãe, seus olhos arregalando-se. Vocês vão se casar? Como nos filmes? Clara riu, abraçando seu filho. Sim, querido, como nos filmes, mas melhor, porque é real. Isso significa que você vai morar com a gente para sempre?
João perguntou a Eduardo, sua voz cheia de esperança. Eduardo bagunçou os cabelos do menino com carinho. Esse é o plano, campeão, se estiver tudo bem para você. Mais que tudo, João exclamou, abraçando Eduardo com força. Podemos ter um cachorro agora? Você prometeu que quando tivéssemos uma casa maior... Clara e Eduardo trocaram olhares divertidos. As promessas de Eduardo haviam se multiplicado nas últimas semanas à medida que João testava os limites de seu novo relacionamento paterno. Uma coisa de cada vez, Clara disse rindo. Primeiro, todos nós precisamos de uma boa noite de sono. Mais tarde, depois que João foi colocado de volta na cama, Eduardo e Clara permaneceram na varanda, planejando seu futuro juntos, sob o céu estrelado de São Paulo. Teremos que encontrar um lugar maior, Eduardo comentou, seu braço em volta dos ombros dela. Este apartamento é apertado para 3 pessoas. Clara assentiu, olhando para o único quarto que ela e João haviam compartilhado por anos. Mas quero algo modesto. Algo que possamos chamar de lar, não uma mansão. O que você acha de uma casa em Perdizes, perto do parque? João poderia andar de bicicleta, teríamos um pequeno jardim. Clara sorriu, imaginando a possibilidade. Parece perfeito. Eduardo beijou sua testa. Eu ainda não consigo acreditar que te encontrei novamente, que temos um filho maravilhoso, que você disse sim. Você nunca me perdeu realmente, Clara sussurrou, tocando o colar azul. Eu mantive você aqui comigo todos esses anos. Na manhã seguinte, quando Clara acordou, encontrou a cama ao lado da sua vazia. Eduardo havia dormido no sofá novamente, respeitando seu espaço até o casamento. Ela ouviu risos vindo da cozinha e seguiu o som, encontrando Eduardo e João tentando fazer panquecas novamente, com resultados apenas um pouco melhores que da primeira vez. Olha, mãe! João exclamou, erguendo uma panqueca meio queimada. Conseguimos fazer uma redonda. Estou impressionada. Ela sorriu, aceitando a xícara de café que Eduardo lhe oferecia. Seus dedos se tocaram durante a transferência, e mesmo esse toque simples enviou arrepios por seu braço. Tenho uma surpresa para vocês dois hoje, Eduardo anunciou, servindo mais massa na frigideira. Pensei que poderíamos dar uma olhada em algumas casas, só para termos uma ideia. Os olhos de João se iluminaram. Podemos ver uma com piscina, por favor? Clara riu. Veremos o que está disponível, filho. Depois do café da manhã, eles se arrumaram para sair. Clara vestiu um de seus melhores vestidos, um simples, azul claro, que havia comprado em uma liquidação no ano anterior. Quando saiu do quarto, encontrou Eduardo olhando para ela com tal admiração que ela corou. Você está linda, ele disse, tomando sua mão e girando-a em um círculo lento. Tão linda quanto no dia em que nos conhecemos. Clara sorriu, sabendo que isso não era verdade. Ela tinha 34 anos agora, com linhas finas ao redor dos olhos e mãos, calejadas pelo trabalho duro, mas amando-o ainda mais por dizer isso. O dia passou como um sonho. Eles visitaram 5 casas, cada uma melhor que a anterior. A última era perfeita. Uma casa de 3 quartos em Perdizes, com um pequeno jardim nos fundos, árvores maduras sombreando uma varanda espaçosa e uma cozinha clara que fez os olhos de Clara brilharem ao imaginar as refeições de família que poderiam compartilhar ali. O que você acha? Eduardo perguntou baixinho enquanto João corria pelo jardim, já planejando onde ficaria sua casa na árvore. Clara olhou ao redor, sentindo o sol da tarde entrar pelas janelas, imaginando natais e aniversários, jantares de domingo e noites tranquilas. Parece um lar, ela disse simplesmente. Eduardo sorriu, entendendo. Vou fazer uma oferta hoje mesmo. No caminho de volta, João adormeceu no banco de trás do carro, exausto de tanta excitação. Clara olhou para seu filho, então para o homem ao seu lado, mal conseguindo acreditar na mudança em suas vidas. No que você está pensando?
Eduardo? Perguntou, pegando sua mão enquanto dirigia. Em como a vida dá voltas, ela respondeu honestamente. Há 6 meses eu estava consertando seu telefone à beira da estrada, lutando para pagar as contas. Agora estamos procurando uma casa juntos. Arrependida? Ele perguntou, uma rara nota de insegurança em sua voz. Clara apertou sua mão. Nem por um segundo, apenas impressionada com a forma como o destino trabalha. Quando chegaram ao apartamento, João ainda estava dormindo. Eduardo o carregou facilmente, colocando-o na cama com a gentileza de alguém que já havia feito isso 1000 vezes, embora fosse apenas a segunda vez. Clara observou da porta, seu coração cheio. Você vai ficar para o jantar? Ela perguntou, quando Eduardo saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Na verdade, ele disse, parecendo de repente nervoso, estava pensando em levar você para jantar fora, celebrar nosso noivado adequadamente. Clara hesitou, olhando para seu vestido simples. Não tenho nada adequado para usar nos seus restaurantes. Chiques. Eduardo se aproximou, tomando seu rosto em suas mãos. Primeiro, eles não são meus restaurantes. Segundo, você está perfeita exatamente como está. Terceiro, não me importa onde comemos, contanto que esteja com você. Ela sorriu, balançando a cabeça diante de sua persistência. E João? Já falei com Dona Mercedes. Ela disse que ficaria feliz em ficar com ele por algumas horas. Clara considerou por um momento, então assentiu. Tudo bem, mas nada muito extravagante, está bem? 2 horas depois, eles estavam sentados em uma mesa à luz de velas em um pequeno restaurante italiano em Pinheiros. Não ostensivamente luxuoso, mas claramente exclusivo. O proprietário havia recebido Eduardo como um velho amigo, conduzindo-os à melhor mesa com vista para um pequeno jardim iluminado. Você já esteve aqui antes, Clara observou enquanto o garçom servia vinho em suas taças. Eduardo sorriu. Sim, venho aqui sempre que estou em São Paulo. Giancarlo, o proprietário, era amigo do meu pai. Você tem tantas conexões, ela comentou, girando a taça em seus dedos. Tantas portas abertas para você. É um mundo muito diferente do meu. Eduardo inclinou-se para a frente, seus olhos sérios. Era, mas agora é nosso mundo, Clara. O seu, o meu, de João. Estamos construindo algo novo juntos. Ela sentiu querendo acreditar, mas ainda sentindo o peso das diferenças entre eles. Às vezes me pergunto se você acordará um dia e perceberá que cometeu um erro, que casou com a garçonete em vez da socialite. Clara, ele disse tomando sua mão sobre a mesa, passei 15 anos cercado por socialites, modelos, herdeiras. Sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma delas era você. Ele beijou seus dedos. Nenhuma delas tinha sua força, sua integridade, sua capacidade de amar tão profundamente. Você criou nosso filho sozinha, trabalhou 2 empregos, manteve sua dignidade quando teria sido mais fácil desistir. Você é a mulher mais impressionante que já conheci. Clara sentiu lágrimas nos olhos, tocada pela sinceridade em sua voz. Você sempre soube exatamente o que dizer para me fazer apaixonar por você, Eduardo Mendonça. Ele sorriu. Não são apenas palavras, Clara. São promessas. E desta vez, pretendo cumprir cada uma delas. O jantar foi perfeito. Comida deliciosa. Conversa fácil, risos que faziam os outros clientes olharem com inveja para o casal obviamente apaixonado. Clara sentia-se leve, como se anos de preocupação estivessem finalmente escorregando de seus ombros. Depois da sobremesa, quando estavam saboreando o último gole de vinho, Eduardo ficou subitamente sério. Há algo que precisamos discutir, Clara, algo importante. Ela sentiu um aperto no estômago. O que foi? É sobre o futuro, nosso casamento, nossa vida juntos. Você está tendo dúvidas? Ela perguntou, sua voz pequena. Não.
Absolutamente não, ele assegurou rapidamente. É sobre... Eu quero adotar João legalmente. Quero que ele tenha meu nome, meus direitos de herança, tudo. Clara piscou, surpresa. Oh, só se você concordar, é claro, ele acrescentou rapidamente. E só se João também quiser. Não quero forçar nada, mas quero que ele saiba que estou comprometido, não apenas com você, mas com ele. Para sempre. Clara sentiu-se tonta com a emoção. Você realmente pensou em tudo, não é? Ele sorriu um pouco timidamente. Tenho tido muito tempo para pensar nos últimos meses. Muitas horas de viagem entre Rio e São Paulo. E o que mais? Você pensou? Ela perguntou curiosa agora. Eduardo tomou um gole de vinho como se reunisse coragem. Pensei que talvez você gostaria de ter mais filhos, eventualmente, quando estivermos estabelecidos. O coração de Clara disparou. Mais filhos, uma família maior, algo que ela havia desistido de sonhar anos atrás. Eu gostaria disso, ela disse suavemente. Muito. O rosto dele se iluminou com alegria. Mesmo? Mesmo, ela confirmou, rindo de sua expressão encantada. Mas vamos resolver uma coisa de cada vez, está bem? Casamento, casa nova, adoção. Então podemos pensar em expandir a família. Isso soa perfeito, ele concordou. Absolutamente perfeito. Quando voltaram para o apartamento, Dona Mercedes estava cochilando no sofá, um romance aberto em seu colo. Ela acordou quando eles entraram, sorrindo ao ver os dois de mãos dadas. Como foi o jantar? Ela perguntou, levantando-se e ajustando seu cardigan. Maravilhoso, Clara respondeu sinceramente. João se comportou? Um anjo, como sempre, a senhora assegurou. Ele me mostrou o desenho da casa nova que vocês viram hoje. Parece encantadora. Esperamos que seja, Eduardo disse, ajudando a idosa com sua bolsa. Agradecemos muito por cuidar dele, Dona Mercedes. É um prazer, ela respondeu, apertando a mão dele. Então, para Clara, ele é um bom homem, querida, segure-o com força. Clara sorriu. Pretendo fazer exatamente isso. Depois que Dona Mercedes partiu, eles verificaram João, que dormia profundamente, abraçado ao urso de pelúcia que Eduardo lhe dera semanas atrás. Clara ajeitou o cobertor ao redor dele, maravilhando-se, como sempre fazia, com o milagre, que era seu filho. Acho que devo ir, Eduardo disse baixinho quando ela fechou a porta do quarto. Está ficando tarde. Clara olhou para ele no corredor escuro de seu pequeno apartamento. Este homem que havia trazido tanta alegria de volta à sua vida. Ou você poderia ficar, ela sugeriu suavemente. Eduardo engoliu visivelmente. Clara, você tem certeza? Pensei que queríamos esperar até... O Dirk, já esperamos o suficiente, ela disse dando um passo em sua direção. 16 anos é tempo demais para qualquer pessoa esperar. Seus braços a envolveram, e quando seus lábios encontraram os dela, Clara sentiu as últimas barreiras em seu coração finalmente se dissolverem. Esta era sua segunda chance, sua redenção, seu recomeço. Muito depois, enquanto eles estavam deitados juntos na pequena cama dela, com a luz da lua derramando-se pela janela, Eduardo traçou o contorno do colar em seu pescoço. Sabia que pensei em você toda vez que via o oceano? Ele murmurou contra seu cabelo. A cor do seu pingente é exatamente a mesma cor do mar em Santos, onde nos conhecemos. Clara aconchegou-se mais perto dele, sua pele quente contra a dela. Eu olhava para ele toda noite, imaginando onde você estava, o que estava fazendo. Agora você sempre saberá, ele prometeu, beijando sua testa. Bem aqui, ao seu lado, onde pertenço. Nas semanas seguintes, suas vidas se transformaram em um turbilhão de atividade. A oferta pela casa foi aceita, papéis foram assinados e, de repente, eles estavam empacotando as poucas posses de Clara e João para a mudança. Em uma tarde de sábado, enquanto Clara organizava as roupas de João em caixas,
Encontrou o álbum de fotos que havia mantido religiosamente desde o nascimento do filho. Sentou-se na cama, folheando as páginas, observando como seu filho havia crescido de um bebê franzino para o menino vibrante que era agora. Eduardo a encontrou assim, perdida em memórias. "O que você tem aí?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela na cama. "O álbum de João", ela respondeu, movendo-o para que ele pudesse ver. "Cada ano de sua vida." Eduardo observou com reverência as fotos. O primeiro banho de João, seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola, aniversários modestos com poucos presentes, mas muitos sorrisos. "Eu perdi tanto", ele disse baixinho, tocando uma foto de João com cerca de 3 anos, sentado em um balanço do parque. Clara cobriu a mão dele com a sua. "Mas você está aqui agora, e temos muitos anos pela frente para criar novas memórias." Ele virou a página, encontrando uma foto de Clara segurando João recém-nascido no hospital. Seu rosto estava exausto, mas radiante de alegria. "Você estava sozinha?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Clara assentiu. "Roberto estava viajando quando entrei em trabalho de parto. Minha irmã me levou ao hospital, mas teve que ir embora antes que ele nascesse." Ela sorriu tristemente. "Foi assustador, mas também incrível. O momento em que o segurei pela primeira vez, tudo mudou." Eduardo beijou sua têmpora, palavras inadequadas para expressar o que sentia. "Eu teria estado lá", ele disse finalmente. "Se eu soubesse..." "Eu sei", ela assegurou. "Mas não podemos mudar o passado, Eduardo. Só podemos seguir em frente." "Juntos", ele acrescentou, fechando o álbum e colocando-o cuidadosamente na caixa, como uma família. No dia seguinte, enquanto carregavam as últimas caixas para o caminhão de mudança, Clara sentiu uma estranha mistura de emoções. Este pequeno apartamento havia sido seu refúgio durante os anos mais difíceis, o único lar que João conhecera. Deixá-lo para trás parecia encerrar um capítulo importante. "Está tudo bem?" Eduardo perguntou, notando sua hesitação na porta. "Sim", ela disse, olhando para o espaço agora vazio. "Apenas dizendo adeus." Ele compreendeu sem necessidade de mais explicações. "Quer um momento a sós?" Ela balançou a cabeça. "Não, vamos juntos para nosso novo começo." A casa, em Perdizes, os recebeu com luz do sol, fluindo através das janelas, destacando pisos de madeira recém-polidos e paredes recém-pintadas. João correu de cômodo em cômodo, gritando de excitação ao descobrir cada novo espaço. "Mãe! Meu quarto tem uma janela que dá para a árvore. Posso ver esquilos." Clara sorriu, observando seu filho descobrir as maravilhas de um espaço que ele poderia realmente chamar de seu. Depois de anos compartilhando um quarto com ela, João finalmente tinha seu próprio santuário. Eduardo apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. "Bem-vinda ao lar, futura senhora Mendonça." Clara apoiou-se nele, absorvendo a solidez de sua presença. Casa nova, vida nova. "E um novo começo para todos nós", ele concordou, girando-a para encará-lo. "Feliz?" "Mais do que jamais pensei ser possível", ela respondeu sinceramente. Naquela noite, depois que João finalmente adormeceu em seu novo quarto, após múltiplas verificações de monstros sob a cama e no armário, Clara e Eduardo sentaram-se na varanda de sua nova casa, compartilhando uma garrafa de vinho. "Sabe, o que percebi hoje?" Eduardo comentou, olhando para as estrelas acima. "Esta é a primeira vez que realmente tenho um lar. Não apenas uma casa ou um apartamento, mas um lar, com pessoas que amo." Clara olhou para ele com surpresa. "Mesmo depois de todo o seu sucesso, todas suas viagens?" Ele balançou a cabeça. "Especialmente por causa delas. Eu tinha propriedades, Clara, endereços, nunca um lar." Ele pegou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela. "Até agora."
Clara entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Apesar de todas suas lutas, ela sempre tivera João. Amor, propósito, família. Em alguns aspectos, ela havia sido mais rica que Eduardo todos esses anos. Estou tão feliz que você nos encontrou, ela sussurrou, recostando-se contra seu peito. Que você parou naquela estrada. Não foi coincidência, ele disse com convicção. Foi destino. Clara tocou o pingente azul, brilhando sob as estrelas. Ou talvez tenha sido isso, guiando você de volta para mim. Eles permaneceram assim, por um longo tempo, abraçados sob o céu noturno, sentindo-se finalmente completos depois de anos de separação. E quando Eduardo a beijou, Clara teve certeza de que não importava quais desafios o futuro trouxesse, eles os enfrentariam juntos, não mais como a garota pobre e o menino rico que haviam sido, mas como iguais, parceiros, uma família unida pelo amor e pelo tempo. Será que, finalmente, eles conseguiram encontrar a felicidade que tanto buscavam? Conseguem imaginar como a história terminará para Clara, Eduardo e João? Comentem o que vocês acham. Nos 3 meses seguintes, a vida na casa nova assumiu um ritmo que parecia ao mesmo tempo novo e estranhamente familiar, como se eles tivessem estado destinados a esta rotina doméstica toda a vida. João floresceu em sua nova escola, fazendo amigos rapidamente e trazendo-os para casa para brincar. No jardim que Eduardo estava ajudando-o a transformar em um paraíso infantil, com casa na árvore e tudo mais. Clara havia finalmente cedido aos pedidos de Eduardo e reduziu sua carga horária no café para apenas 3 manhãs por semana, permitindo-lhe mais tempo com João e para planejar o casamento, que estava marcado para o mês seguinte. Uma cerimônia simples no jardim de sua nova casa, com apenas amigos próximos e família. Em uma tarde de domingo, enquanto Eduardo e João trabalhavam na casa da árvore, Clara estava na cozinha preparando limonada quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e encontrou uma mulher elegante de meia-idade parada na soleira, vestida impecavelmente em um tailleur caro, seus olhos estudando Clara com um interesse mal disfarçado. "Posso ajudá-la?" Clara perguntou, automaticamente alisando seu vestido simples, sentindo-se subitamente inadequada. "Você deve ser Clara", a mulher disse, sua voz educada, mas fria. "Sou Elisa Mendonça, a mãe de Eduardo." Clara sentiu seu coração falhar uma batida. Eduardo havia mencionado que sua mãe estava viajando pela Europa e que a conheceriam apenas algumas semanas antes do casamento. Esta visita não era esperada. "Senhora Mendonça", Clara conseguiu dizer, recuperando-se do choque. "Por favor, entre. Eduardo está no jardim com João." "João", Elisa repetiu o nome lentamente, seguindo Clara para dentro. "Meu neto." A hesitação não passou despercebida. Clara sentiu uma pontada de preocupação, mas manteve o sorriso. "Sim, ele vai ficar tão feliz em conhecê-la. Eduardo não mencionou que você estaria em São Paulo." "Foi uma decisão de última hora", Elisa respondeu, observando a casa com olhos críticos. "Queria ver por mim mesma esta nova vida que meu filho construiu tão repentinamente." Havia algo na maneira como ela disse "nova vida" que fez Clara se sentir avaliada e julgada. Antes que pudesse responder, porém, a porta dos fundos se abriu e Eduardo entrou, suado e sorridente, com serragem no cabelo. Ele congelou ao ver sua mãe. "Mamãe, o que você está fazendo aqui?" Elisa abriu os braços. "Não posso visitar meu único filho?" Eduardo a abraçou, embora Clara pudesse ver a tensão em seus ombros. "Claro que pode, mas um aviso teria sido bom. E perder a chance de ver você em seu habitat natural?" Elisa respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Onde está meu neto?"
Como se convocado, João entrou correndo, também coberto de serragem. Ele parou ao ver a estranha elegante, subitamente tímido. João, Eduardo disse, colocando um braço protetor ao redor dos ombros do menino. Esta é minha mãe, sua avó. João estudou Elisa com aquela franqueza desconcertante das crianças. A senhora é muito mais velha do que eu imaginava, ele comentou. Clara abafou um riso, enquanto Eduardo parecia mortificado. Surpreendentemente, Elisa riu. Um som genuíno, que suavizou seu rosto. E você é muito mais honesto do que eu esperava, ela respondeu, inclinando-se para o nível de João. Mas também muito mais bonito. Você se parece exatamente com seu pai quando tinha sua idade. João sorriu, sua timidez desaparecendo. A senhora quer ver nossa casa na árvore? Ainda não está pronta, mas vai ser a melhor do bairro. Adoraria, Elisa respondeu, surpreendendo a todos. Deixe-me tirar estes sapatos ridículos primeiro. Enquanto João levava Elisa para o jardim, falando animadamente sobre seus planos para a casa na árvore, Eduardo puxou Clara para um canto. Sinto muito por isso, ele sussurrou. Não fazia ideia que ela viria. Clara mordeu o lábio. Ela não parece muito feliz com nossa situação. Eduardo suspirou. Minha mãe é complicada. Desde que meu pai morreu, ela tem sido super protetora. Mas ela vai te amar, Clara. Só precisa de tempo. Clara assentiu, embora não estivesse tão confiante. Eu preparei o quarto de hóspedes semana passada. Pelo menos está pronto para ela. Eduardo beijou sua testa. Você é incrível, sabia disso? A maioria das mulheres estaria em pânico ao conhecer a sogra assim, sem aviso. Oh, eu estou em pânico, Clara assegurou, rindo nervosamente. Só estou escondendo bem. O jantar naquela noite foi uma aula de diplomacia social. Elisa fez numerosas perguntas sobre o passado de Clara, cada uma parecendo uma armadilha cuidadosamente disfarçada. Eduardo tentou redirecionar a conversa. Várias vezes, mas sua mãe era persistente. Então você trabalhava como garçonete, Elisa comentou enquanto cortava delicadamente um pedaço de frango. E ainda trabalha, pelo que entendi. 3 dias por semana, Clara confirmou, mantendo a voz calma. O Café Paulista é como uma segunda família para mim. Fascinante, Elisa murmurou. E seu ex-marido? Eduardo mencionou que você foi casada antes. Clara sentiu Eduardo enrijecer ao seu lado. Roberto e eu nos separamos há 3 anos. Ele não tem contato com João. E ele sabe sobre a paternidade biológica? Mamãe, Eduardo interveio, sua voz carregando um aviso. Isso não é apropriado para o jantar. Está tudo bem, Clara assegurou, colocando uma mão no braço dele. Ela enfrentou Elisa diretamente. Sim, Roberto sabe. E embora nossa situação seja complicada, Eduardo e eu estamos comprometidos em fazer o que é melhor para João. Elisa estudou Clara por um longo momento, então assentiu levemente, como se tivesse chegado a alguma conclusão. Você não é o que eu esperava, Clara. E o que a senhora esperava? Clara perguntou, cansada dos jogos. Elisa tomou um gole de vinho. Para ser honesta, esperava alguém tentando se aproveitar do meu filho. Uma caçadora de fortunas com uma história conveniente sobre um filho perdido. Eduardo começou a protestar, mas Clara o silenciou com um toque. Entendo sua preocupação. Clara disse calmamente. Se eu estivesse em seu lugar, também seria cética. Mas amo seu filho por quem ele é, não pelo que ele tem. Passamos 16 anos separados e eu construí uma vida para mim e para João, sem esperar nada de Eduardo. Se ele tivesse voltado sem dinheiro, sem sucesso, apenas como o homem que conheci quando era jovem, ainda o teria amado da mesma forma. O silêncio caiu sobre a mesa. Então, surpreendentemente, Elisa sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Bem dito, ela comentou.
Eduardo sempre foi um bom juiz de caráter. Vejo que isso não mudou. O resto do jantar transcorreu em um clima muito mais leve. Mais tarde, depois que João foi para a cama, os três adultos sentaram-se na sala tomando café. Elisa retirou um envelope da bolsa e o entregou a Eduardo. Quase esqueci porque vim, ela disse. Os papéis para a transferência do fundo fiduciário de seu pai. Agora que você está se casando, ele será liberado para você. Eduardo pareceu surpreso. Pensei que seria apenas após o casamento. Confio em seu julgamento, Elisa disse, olhando brevemente para Clara. Além disso, tenho um presente de casamento para vocês que vai exigir algum planejamento financeiro. Clara e Eduardo trocaram olhares intrigados. Que presente? Eduardo perguntou. Elisa sorriu misteriosamente. O apartamento em Paris, aquele que seu pai e eu compramos quando você nasceu, achamos que seria o lugar perfeito para uma lua de mel e talvez para expandir a família. Clara piscou atônita. Senhora Mendonça, isso é muito generoso, mas... Elisa! A mulher mais velha corrigiu. Por favor, me chame de Elisa. E não é generosidade, querida. É tradição de família. Afinal, vocês dois me deram algo muito mais valioso do que propriedade. O quê? Eduardo perguntou. Elisa olhou para as fotos de João espalhadas pela sala. Um neto, uma continuação do legado seu pai. Algo que eu havia desistido de esperar. Ela enxugou discretamente uma lágrima. Agora, se vocês não se importam, estou exausta da viagem. Acho que vou me recolher. Depois que Elisa foi para o quarto de hóspedes, Clara e Eduardo permaneceram na sala, processando o que havia acabado de acontecer. Bem, Clara finalmente disse, isso foi inesperado. Eduardo completou, parecendo tão surpreso quanto ela. Minha mãe nunca é assim, tão emotiva, tão generosa. Clara sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Acho que João tem esse efeito nas pessoas. Ele conquista corações. Como a mãe dele, Eduardo murmurou, beijando o topo de sua cabeça. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som de risos vindo da cozinha. Ela encontrou uma cena surpreendente. Elisa, ainda em seu hobby de seda, ensinando João a fazer croissants do zero, farinha espalhada por todo o balcão e um sorriso genuíno iluminando o rosto da mulher mais velha. Mãe, João exclamou ao vê-la, vovó está me ensinando a cozinhar como eles fazem em Paris. Ela diz que vamos todos para lá depois do casamento. Clara lançou um olhar para Elisa, que pelo menos teve a decência de parecer um pouco embaraçada. Eu espero que não se importe, a mulher mais velha disse. Pensei que seria bom para ele saber sobre a viagem. Clara sorriu, aceitando a xícara de café que Eduardo lhe oferecia. Claro que não me importo. Só estou surpresa por ver você tão à vontade na cozinha. Elisa riu, ajudando João a amassar a massa. Querida, eu nem sempre fui a matriarca. Mendonça, antes de me casar com o pai de Eduardo, eu era chefe em um pequeno restaurante em Ipanema. Foi lá que nos conhecemos. Eduardo parecia tão surpreso quanto Clara. Você nunca me contou isso, mãe. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, filho. Elisa respondeu com um sorriso enigmático. Depois que seu pai morreu, acho que me perdi um pouco em quem eu pensava que deveria ser, em vez de quem eu realmente era. Clara observou a interação entre mãe e filho, vendo as camadas de complexidade em seu relacionamento. Como João, Eduardo havia crescido com apenas um dos pais, embora em circunstâncias muito diferentes. Nos dias seguintes, Elisa se revelou uma presença surpreendentemente agradável. Ela ajudou com os últimos preparativos do casamento, oferecendo sugestões sem impor suas preferências. Mais importante, ela passou horas com João, contando histórias sobre Eduardo quando criança e ouvindo atentamente as aventuras escolares do neto,
Na véspera de sua partida, uma semana após sua chegada inesperada, Elisa pediu para falar com Clara em particular. Elas sentaram-se no jardim, observando Eduardo e João jogando futebol no gramado. "Quero me desculpar", Elisa disse, finalmente surpreendendo Clara. "Cheguei com preconceitos e julgamentos. Estava pronta para não gostar de você." "E agora?", Clara perguntou gentilmente. Elisa sorriu, seus olhos seguindo os movimentos do neto. "Agora vejo por que meu filho te ama. Vejo a mulher extraordinária que criou este menino maravilhoso. Vejo a família que vocês três formaram." Ela pegou a mão de Clara. "E estou profundamente feliz por fazer parte disso." Clara sentiu lágrimas nos olhos. "Obrigada, Elisa. Isso significa muito para mim, para todos nós." Elisa apertou sua mão. "Eduardo merece ser feliz. Ele passou tanto tempo construindo um império, tentando provar algo para o fantasma do pai dele. Agora, finalmente, ele parece em paz." Elas observaram em silêncio, enquanto Eduardo levantava João no ar, ambos rindo de alguma piada compartilhada. Naquele momento, Clara soube que haviam ultrapassado mais um obstáculo em sua jornada para se tornarem uma família completa. 2 semanas depois, no dia do casamento, o jardim da casa estava transformado. Lanternas de papel pendiam das árvores, flores brancas e azuis decoravam um pequeno altar improvisado e cadeiras foram organizadas em um semicírculo íntimo para os poucos convidados. No quarto principal, Clara estava parada diante do espelho, quase não reconhecendo a mulher refletida. Seu vestido era simples, mas elegante. Um modelo de seda champanhe que fluía até o chão, com pequenas pedras azuis bordadas no corpete, que combinavam perfeitamente com seu colar. Seu cabelo estava preso em um coque solto, com algumas mechas emoldurando seu rosto. "Você está absolutamente deslumbrante", disse Mariana, sua irmã mais nova, ajustando o véu. "Eduardo vai desmaiar quando te vir." Clara sorriu nervosamente. "Acha mesmo? Não é muito simples?" "É perfeito", Mariana assegurou. "Como tudo neste dia." Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Mariana abriu para encontrar João, parecendo desconfortável, mas adorável em seu terno pequeno. "Mãe", ele disse entrando no quarto. "Uau, você parece uma princesa!" Clara se ajoelhou, cuidadosa com seu vestido para abraçar o filho. "E você está muito elegante, meu príncipe." João sorriu timidamente. "Eduardo me pediu para te entregar isso." Ele estendeu uma pequena caixa de veludo. Clara abriu-a e encontrou um par de brincos de safira que combinavam perfeitamente com seu colar. Aqueles que Eduardo havia dado a ela meses atrás, na noite em que se reconciliaram. Junto havia um bilhete, para completar o conjunto que começou há 16 anos. Ambos éramos incompletos até nos encontrarmos novamente. "Te amo eternamente, Eduardo." Clara sentiu lágrimas nos olhos, enquanto Mariana a ajudava a colocar os brincos. "Pronta?", sua irmã perguntou, oferecendo o braço. Clara respirou fundo, olhando uma última vez no espelho. Não era apenas seu reflexo que ela via, mas também o da garota de 18 anos, que havia se apaixonado por um garoto à beira-mar, a jovem mãe que havia lutado sozinha por anos, a mulher que havia encontrado força onde outros teriam encontrado apenas desespero. "Estou pronta", ela respondeu, sabendo que nunca dissera algo tão verdadeiro. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando Clara caminhou pelo jardim com João ao seu lado, insistência do menino em entregar sua mãe, ela viu Eduardo esperando sob o arco de flores, seus olhos brilhando de amor e lágrimas contidas. Os votos foram trocados com vozes trêmulas, de emoção. Eduardo prometeu amar, honrar e apoiar Clara e João por todos os dias de sua vida. Clara prometeu confiar, respeitar e crescer ao lado dele, formando a família que ambos sempre desejaram. Quando o juiz de paz finalmente os declarou marido e mulher,
Eduardo não esperou a permissão para beijar a noiva. Ele tomou Clara em seus braços como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E o beijo que compartilharam selou não apenas seu amor, mas também a jornada extraordinária que os havia trazido até aquele momento. A pequena recepção que se seguiu foi alegre e descontraída. Amigos do café, colegas de Eduardo, vizinhos e familiares compartilharam comida, histórias e risos. João corria entre os convidados, orgulhoso em seu papel de anfitriãozinho, apresentando todos a sua nova família oficial. Tarde da noite, quando a maioria dos convidados havia partido e João dormia exausto em seu quarto, Clara e Eduardo dançavam lentamente na varanda, sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado sua separação tantos anos antes. Feliz? Eduardo perguntou, seus lábios contra a têmpora dela. Mais do que jamais imaginei possível, ela respondeu, apoiando-se contra seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Sabe o que é engraçado? Ele refletiu, girando-a lentamente. Se meu carro não tivesse quebrado naquela estrada, se você não tivesse parado para ajudar um estranho, se eu não estivesse usando o colar, ela completou, tocando o pingente azul. Eduardo sorriu. Exatamente. Tantas pequenas coincidências que nos trouxeram de volta um ao outro. Não acredito em coincidências, Clara disse, olhando para os olhos do homem que agora era seu marido. Acredito em destino, então somos destinados um ao outro. Ele concordou, inclinando-se para beijá-la novamente. Sempre fomos, sempre seremos. Na semana seguinte, eles partiram para Paris, Eduardo, Clara e João, sua primeira viagem internacional como família. O menino ficou fascinado com a Torre Eiffel, com os barcos no Sena, com a língua que soava tão estranha em seus ouvidos. Eles exploraram a cidade como turistas, mas também como futuros residentes temporários, com Eduardo mostrando-lhes o apartamento que agora era deles, explicando como poderia ser um segundo lar para visitas regulares. Em sua última noite na Cidade Luz, enquanto João dormia no quarto ao lado, exausto de tantas aventuras, Clara e Eduardo sentaram-se na varanda do apartamento, observando as luzes de Paris brilharem abaixo. Obrigada, Clara disse suavemente, seu braço entrelaçado ao dele. Pelo quê? Ele perguntou, virando-se para olhá-la. Por não desistir, por me encontrar novamente, por amar João como se sempre tivesse estado lá. Eduardo sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela pular. Nunca vou me cansar de ouvir você dizer meu nome, Clara Mendonça. Ela sorriu ao ouvir seu novo sobrenome. E eu nunca vou me cansar de dizê-lo, Eduardo Mendonça. Naquela noite, sob o céu estrelado de Paris, Clara sentiu uma paz que jamais havia conhecido. O caminho havia sido longo e muitas vezes doloroso, com separações e lágrimas, lutas e dúvidas. Mas cada passo, cada obstáculo, havia-os conduzido exatamente para onde deveriam estar. Quando Eduardo adormeceu ao lado dela, Clara tocou o pingente azul em seu pescoço, não mais um símbolo de perda e esperança adiada, mas de promessas cumpridas e sonhos realizados. O pequeno colar que havia começado como um presente de despedida havia se tornado o fio condutor de seu destino, trazendo-a de volta ao homem que ela sempre amara e à vida que estava destinada a viver. 2 anos depois, Clara embalava sua filha, recém-nascida Beatriz, enquanto observava Eduardo e João, agora com 11 anos, construindo um balanço no jardim. A casa em Perdizes havia se transformado em um verdadeiro lar, cheio de risos, ocasionais discussões e amor abundante. Clara havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, não como a garota que sonhava em fugir, nem como a mãe solo que lutava para sobreviver, mas como uma mulher completa em si mesma,
que escolhera compartilhar sua vida com pessoas que a valorizavam exatamente como ela era. Quando Eduardo olhou para cima e a viu na janela com o bebê, ele sorriu e acenou, seus olhos ainda cheios do mesmo amor que havia mantido por ela através dos anos e da distância. João também acenou. Orgulhoso de seu trabalho no balanço que seria, ele insistia, perfeito para sua irmãzinha quando ela fosse grande o suficiente. Clara retribuiu o aceno, seu coração transbordando de gratidão. A vida nem sempre era fácil, mesmo agora. Havia contas para pagar, desacordos para resolver, desafios para enfrentar. Mas enfrentá-los juntos, como família, fazia toda a diferença. O colar azul ainda pendia de seu pescoço, agora acompanhado pelos brincos e por um novo pingente que Eduardo havia dado quando Beatriz nasceu. Uma pequena estrela de safira que simbolizava a mais nova luz em suas vidas. Nossa história não acabou, Clara sussurrou para sua filha adormecida. Na verdade, ela está apenas começando. Porque às vezes, quando você ajuda um estranho a consertar seu telefone à beira de uma estrada rural, você não está apenas fazendo um favor, você está abrindo a porta para um milagre. E milagres, Clara havia aprendido, não precisam de grandes gestos ou intervenções divinas. Eles vêm disfarçados de pequenos momentos, de coincidências, de reencontros que parecem obra do acaso, mas são, na verdade, a mais pura manifestação do destino. No colo de Clara, Beatriz abriu os olhos, olhos azuis como os do pai, como o pingente que havia unido seus pais através do tempo e da distância. E Clara soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, conectados por laços mais fortes que o tempo ou as circunstâncias poderiam romper. Porque algumas histórias não terminam realmente. Algumas histórias apenas se transformam, evoluem, crescem em algo mais profundo e mais rico que podemos imaginar. E a história de Clara, Eduardo, João e agora Beatriz era exatamente assim. Não um final, mas um glorioso, contínuo começo. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou comigo até o final. Obrigado por assistir e até a história de amanhã aqui neste mesmo canal.